Doutor, estou em crise. O senhor destrava a minha coluna hoje? Veja bem, existem muitos pacientes que quando entram em uma crise de coluna com travamento, não conseguem dobrar para frente, não conseguem dobrar para trás, não conseguem deslocar para o lado, se abaixar, se vestir, ficam de cama à base de diversas medicações, até tramadol, morfina, codeína, de diversas medicações, corticoides, anti-inflamatórios, e os pacientes não melhoram da dor. E eu vou te explicar por quê. Na maioria das vezes, os episódios de travamento da coluna são estritamente mecânicos e não inflamatórios. Por isso, as medicações surtem um efeito paliativo que podem até te aliviar por 48 a 72 horas. Agora, uma coisa que eu coloco sempre para os meus pacientes é que eu entendo a urgência para destravar. Afinal, tem o baba do final de semana, tem a competição do mês que vem, tem a viagem que você quer fazer, tem a trilha que você quer fazer. Ah, eu vou para Chapada Diamantina esse final de semana e estou travado. Então eu preciso alinhar a expectativa para você. Você pode ter travado agora e pode até ser a primeira vez, mas com certeza a sua coluna já vem dando sinais a longo tempo, a longo prazo. Há muito tempo atrás, a sua coluna começou a ficar rígida quando você começou a amanhecer. Você amanhecia e aí os primeiros passos tinham aquele travamento, aquele simples dobrar para escovar os dentes começa a ficar difícil. A habilidade de se vestir começou a ficar difícil. Você pega o primeiro analgésico que tem na sua prateleira, começa a tomar, ele tem aquele efeito paliativo. Ah, estou melhor. Aí você vai para o ambiente de trabalho, se sente cobrada, se sente com muita responsabilidade, tá vivendo em dupla tarefa o tempo todo, trabalhando, cuidando de marido, cuidando de filho, exercendo as múltiplas funções que as mulheres realmente exercem com maestria. Você que é homem, também em dupla tarefa, sobrecarregado de atividade, funcionário, sócio, trabalho, chefe, demanda, cobrança, tudo isso faz com que o seu sistema nervoso fique em alerta. E o processo de dessensibilização sistemática do sistema nervoso requer tempo. Isto é, você vai encontrar nas redes sociais diversos profissionais que falam assim: destrava sua coluna hoje, fazendo uma propaganda brutalmente enganosa. E aí quem quiser que te diga o contrário, mas essa propaganda é enganosa. É bem verdade que às vezes a gente consegue melhorar os movimentos já num primeiro contato, mas na maioria das vezes não é isso que acontece. Essa melhora dos movimentos no primeiro contato, ela precisa de um acompanhamento para perdurar, para tirar realmente você da crise. Senão você vai ficar o tempo todo tendo picos e vales de crise de dor e recidivas do seu travamento. Só que quando você faz um tratamento adequado, que pode ser de 2, 3, quiçá 6 meses, você começa a perceber que os picos de dor já não começam a vir com incapacidade, já não começam a vir com travamentos na coluna vertebral. Isso é o mais importante. Uma outra coisa que muita gente travada me pergunta é o seguinte: doutor, como que eu sei o exercício que eu posso fazer e o que eu não posso? O que é que o senhor orienta a evitar? E aí você vai encontrar nas redes sociais, na internet, muitos profissionais que te dizem: não dobre a coluna, não abaixe, não pegue peso, não faça aquilo. Mas a verdade é que isso é uma cultura do medo que orienta o tratamento. E quando você faz um tratamento orientado pela cultura do medo, você não sabe o que vai te melhorar, nem o que vai te piorar. E eu te falo o seguinte: não existe regra para o que você pode e o que você não pode fazer. Por que não existe regra? Porque existe um corpo travado que aceita, por exemplo, esse movimento aqui. E existe um corpo travado que não aceita esse movimento. Existe um ombro travado que aceita esse movimento aqui. Já existe um ombro travado que aceita esse movimento aqui. Existe um outro ombro travado que aceita esse. Então, a depender do seu caso, detectado na avaliação, qual é o seu diagnóstico, qual é o seu prognóstico, qual é o tempo de acompanhamento, a gente vai te dizer o seguinte: ó, você fez um movimento e doeu, tudo bem,
você está travado, qualquer coisa vai doer. E depois que você executou o movimento, você está pior do que você estava antes de executar? Você vai parar a pensar, não, eu não estou pior. Pronto, já que eu não estou pior, eu acendi uma luz do semáforo que é amarela, ou seja, continue com atenção. Se você fez um movimento, doeu durante, mas depois você ficou melhor, simplificando, claro que não é só isso, mas essa orientação serve muito para quem não é profissional de saúde. Se você ficou melhor depois de um movimento que você executou, continue, verde, siga em frente. Aquele movimento aparentemente é benéfico para a sua crise e para o seu travamento. Agora, se você fez um movimento, seja lá qual for, você rodou o pescoço e depois de rodando o pescoço doeu, travou, você acha que está com torcicolo e logo depois você ficou pior, isso quer dizer que aquele movimento não é bom para você. Poucos profissionais da saúde sabem orientar pacientes durante as crises de coluna. A maioria deles vendem uma promessa, que eu diria na maioria das vezes até charlatã, para te vender um tratamento. O tratamento da crise de coluna e do travamento não é rápido. Os pacientes que passam menos tempo aqui no tratamento passam 2 meses. Os pacientes que passam mais tempo depois de uma crise de coluna severa com indicação cirúrgica passam 2 anos. Como que eu vou saber quem vai passar 2 meses, quem vai passar 3, quem vai passar 6, quem vai passar 12, quem vai passar 24 meses? Só avaliando. Porque o conjunto de características depois de um travamento de coluna na avaliação musculoesquelética determina qual é o diagnóstico fisioterapêutico que você tem. E o diagnóstico fisioterapêutico não tem nada a ver com o que está na sua ressonância. Não é por causa da sua hérnia de disco, não é por causa da sua artrose, não é por causa da sua tendinite, bursite, condromalácia patelar, esporão de calcânio. É por causa da sua função, das dificuldades na mobilidade em diversos movimentos. Aí você pensa assim, já que o problema é mobilidade, eu vou trabalhar a mobilidade. Aí vamos dar o exemplo do ombro de novo, só para ser mais didático. Eu estou com dificuldade de esticar o ombro total, mas esse ombro aqui eu estico total. Então, já que eu tenho déficit na mobilidade para levantar esse braço por causa desse ombro, eu vou treinar isso aqui, recuperar essa mobilidade. Acontece que quando você faz isso, você tem um estímulo de mecanotransdução. E essa mecanotransdução, que vai transformar colágeno, elastina, fibronectina, alinhar as fibras musculares que estão em regeneração, que estão em cicatrização, que estão em remodelamento, ela pode ser uma mecanotransdução irritativa e esse movimento de ganho de mobilidade agravar o seu ombro, quiçá a sua coluna, e ela pode ser aliviadora, didaticamente falando. Ela pode remodelar o seu tecido e realmente recuperar a sua mobilidade. Por que eu estou te falando isso? Porque em casos de travamento de coluna, o processo não é intuitivo. Eu não consigo dobrar para frente. Força o dobrar para frente para ganhar mobilidade que você vai melhorar. Eu não consigo deslocar para o lado. Força o deslocar para o lado que você vai melhorar. Eu não consigo dobrar para trás. Força o dobrar para trás, recupera essa mobilidade que você vai melhorar. As mesmas coisas são feitas em quadris, em articulações de cotovelo e de punho. Gente, você aí que faz crossfit, triatlon, corrida, natação, ciclismo, musculação, comumente os profissionais confundem um treino de flexibilidade com um aquecimento. São coisas completamente diferentes. E qual que é a relação por que eu estou falando de mobilidade? É porque a gente está numa hype onde tudo é tratado com mobilidade. E ao explicar esse processo de mecanotransdução irritativa, pode ser que o movimento para ganhar mobilidade que você está fazendo na direção que está restrita esteja agravando cada vez mais a sua condição. Quantas vezes nós já atendemos pacientes travados para dobrar para trás, que só destravaram dobrar para trás, executando o desvio lateral, executando dobrar para frente, executando a flexão do quadril, abraçando o joelho, milhares de vezes. Então, não pense que você está com um profissional de educação física que você está tratando dor porque está fortalecendo. Não pense que porque você está num pilates que você está tratando dor porque está fortalecendo o core e ganhando flexibilidade. Não pense que você está tratando dor porque você está com um RPGista fazendo RPG para melhorar a postura. Essas coisas não têm associação.
O paciente que tem dor crônica, tá, o travamento é um episódio agudo, mas ele é secundário a vários episódios de dor que na maioria das vezes já passaram de 3 meses. Ou seja, é um quadro de dor crônica recorrente. E nesses casos de dor crônica recorrente, o tratamento ele não é intuitivo. E que bom se fosse intuitivo, né? Porque nós profissionais da saúde não precisaríamos estar nem aqui. Uma outra coisa que é importante salientar nos episódios de crise de coluna é que existe uma demonização do uso das medicações. Eu, como fisioterapeuta, eu reconheço 3, 4, 5 médicos que eu trabalho e encaminho meus pacientes, que são anestesiologistas, ortopedistas de coluna, ortopedistas de joelho, ortopedistas gerais, neurocirurgião, 5 médicos que eu indico aqui em Salvador. Cara, eu falo para o meu paciente, meu Deus do céu, você precisa usar o remédio. Porque o processo de reabilitação, ele é dolorido e ninguém quer fazer exercício com dor. Às vezes a gente precisa dar uma amenizada no sistema nervoso usando um antidepressivo de ação dual ou tricíclica. Isso aí o médico da dor vai definir qual é a classe de acordo com sua avaliação. Uma vez que essa medicação começa a fazer efeito, aí sim, olha como os movimentos ficam mais suaves, olha como aquela dor irradiada começa a tolerar os exercícios de descarga de peso. Agora, o que você não pode é parar na emergência com travamento de coluna, tomar um diprospan, uma dodecadron, tramadol, levar para casa uma cartela de medicação para tomar por 30 dias e aquele alívio passageiro que a medicação te dá aquela ideia de que não, eu não preciso da fisioterapia. Uma outra coisa que é muito confundida no travamento de coluna são os pacientes que, meu Deus do céu, eu tenho uma viagem ali, eu tenho um compromisso aqui, como eu falei no início do vídeo, o médico mandou eu fazer pilates, o médico mandou fazer RPG, o médico mandou fazer hidroterapia porque a carga gravitacional na minha coluna está machucando minha coluna. Você vai virar peixe, meu amigo? Você vive debaixo da água? Tudo bem que você faça a primeira, segunda semana de hidroterapia para realmente liberar os movimentos debaixo da água, é tudo mais confortável. Mas e quando você sair da piscina? A carga gravitacional vai estar lá de novo. A gente precisa recondicionar as suas musculaturas, as suas articulações, os seus ligamentos, a cápsula articular, devolver toda a sua função para que você tolere o estresse gravitacional que é de uso diário, que é do dia a dia. É muito confundida essa situação do médico dizer o que você tem que fazer na fisioterapia. Médicos não estudam fisioterapia. Eu não tenho como te dizer qual é o medicamento que você vai usar, qual é o bloqueio que você vai fazer, qual o procedimento intervencionista você vai fazer. Eu não tenho como fazer uma cirurgia no seu olho, eu não sou oftalmologista. O médico, ele não é fisioterapeuta. O que ele te manda de fazer hidroterapia, pilates e RPG, geralmente é porque na clínica dele já tem um serviço, então ele acaba fazendo uma venda casada e aumentando o faturamento, isso tem um viés absurdo. É também uma burocracia dos planos de saúde, que porque aceita plano de saúde, ele manda aquele tratamento porque sabe que você vai fazer. E aí você, como na maioria dos casos é refratário, o que é que vai acontecer? Você sendo refratário a esses tratamentos, você vai ficar frustrado. E se você ficar frustrado, vai acabar que você não vai melhorar. Quando você não melhora e tem essa frustração, você volta para o médico e ele te diz o quê? Ah, seu caso é cirúrgico. Então, resumo da ópera. Quem define o tratamento fisioterapêutico após a crise de coluna é o fisioterapeuta. O fisioterapeuta é clínico, não o especialista. Porque se você for no acupunturista, o que ele vai te dar é acupuntura. E se não for a acupuntura que você precisa, ele não vai saber reconhecer. Se você for no osteopata, ele vai te dar osteopatia. Se você for no quiroprata, ele vai te dar quiropraxia. Se você for num ventosoterapeuta, num liberador miofascial, são essas técnicas que eles vão te dar. E talvez eles não saibam reconhecer se é dessas técnicas que você precisa. Porque ele vai vender o peixe dele. Faz sentido? Se faz sentido, curte esse vídeo aqui, manda um comentário aqui e me fala quais tratamentos você já fez e não teve resultado e por que você acha que você não teve resultado. Então eu faço uma analogia muito simples. O cara tá com a dor abdominal, o cara vai aonde? O cara vai no gastro direto. E às vezes o gastro faz endoscopia, faz pH-metria, faz um bocado de exame de sangue e não acha nada. Quando você vai no médico clínico, ele avalia você, não, isso aqui é uma pedra no rim. Sintoma de pedra no rim, vá no nefro, você vai no nefro, faz uma litrotripsia, acabou sua dor, era uma pedra no rim. Na fisioterapia é a mesma coisa, você precisa ir no fisioterapeuta clínico. O fisioterapeuta clínico, ele vai saber se é osteopatia, se é RPG, se é pilates, se é acupuntura, se é exercício de preferência direcional, se é exercício de habituação, se é terapia manual.
né? Se é tração, né? Se é hidroterapia, se é eletroanalgesia, ele vai saber qual é a técnica que você vai precisar. O fisioterapeuta clínico, então é a história mesma. Uma outra confusão para terminar esse vídeo, para ele não ficar muito longo, é que às vezes o paciente acha que mais é melhor. E às vezes ele me pergunta assim, Caio, será que eu posso fazer seu tratamento 3, 4 vezes na semana? Quanto que fica? Que eu quero melhorar mais rápido porque eu tenho esse compromisso. Isso não existe. Como assim não existe? Se você faz comigo, faz no Pilates, faz no RPG, faz no osteopata, os tratamentos concorrem. E o sintoma que eu ganho aqui, eu começo a perder lá. E você, por mais que você ache que haja comunicação entre esses profissionais, um não entende a linguagem do outro, porque são especialidades completamente diferentes, apesar da mesma profissão. É por isso que muitos médicos ortopedistas estão prescrevendo psicoativos, psicofármacos, né? E antidepressivos, e muitas vezes eles não têm o domínio que o neurologista tem para prescrever esse remédio, que o psiquiatra tem para prescrever esse remédio, entende? Você não pode ir no médico de uma área e ele te prescrever um remédio de outra área. Talvez ele não tenha o domínio de farmacologia para prescrever aquele remédio. Então tá tudo errado, o sistema tá falho. É por isso que você usa seu plano de saúde recorrentemente e você não melhora. Entende? Menos é mais no tratamento da dor crônica. Se você estiver fazendo o meu tratamento, esteja só comigo até o final. Assim como se você estiver fazendo o tratamento de outro profissional, esteja só com o profissional até o final. Gostou desse vídeo? Curte, comenta, compartilha, envia nos seus grupos de WhatsApp, compartilha nos seus stories, me marca, me segue no Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Todos os dias, assina o canal. Todos os dias tem vídeos novos aqui para te ajudar a tratar a dor com mais eficiência. Um grande abraço, movimento é vida.